Estamos de volta depois de alguns meses, eu sei. Desculpa, empreendedora que tá aí do outro lado. Mas é que a Mamacita aqui estava com muitas coisas para fazer. Mas agora nós temos o compromisso e eu estou de volta com o Papo Reto com Marcela. Como vocês sabem, aqui o Papo é Reto e hoje eu trouxe, claro, meu chaveirinho, que ele é quase um coprodutor desse podcast, está sempre comigo. Meu querido marido Flávio Daniel. Palmas para ele. Eu já acho que eu sou o dono do podcast. Ele já quer Podia ser Papo com Flávio. Eu já entendo que ele quer trocar o nome, mas continuemos com o Papo Reto com Marcela. Papo com Flávio aqui, tudo bem? Você pode criar o seu próprio podcast, não é, gente? E hoje também eu trouxe um casal que, inclusive, ele disse que vai retrucar as minhas perguntas. Então, rufem os tambores, polêmica no ar, porque eu sei que vocês gostam. Felipe Brito e Tatiana Brito aqui com a gente. E vocês já podem se apresentar aqui, para quem não conhece aqui, todo mundo, se apresentem aí, por favor. Tá, meu nome é Felipe Brito, né? Sou advogado, sou empresário também. Eu já passei aí por diversas situações, já fui servidor público. Hoje estou à frente, né, do Britos Advogados Associados, um escritório que trabalha só com a parte empresarial, a gente faz o direito do trabalho empresarial, né, e estou aqui, né, para... Você escutou, gente, direito do trabalho empresarial. Então, se você é empreendedor, eu sei que você já passou por isso. Eu sei que você já teve algum problema trabalhista e o homem tá aqui para resolver. Eu já tô fazendo uma publi aí, hein? Pra ele pegar leve comigo. Se apresenta, amiga. Sou Tatiana Brito, tenho um salão de beleza Therapy and Beauty, tenho uma academia de cabeleireiros, temos produtos agora também próprios do salão. Temos cursos online também. Chiquíssima, é uma mulher completa. É uma mulher completa e eu já quero começar trazendo essa mulher completa, porque pra você que não sabe, improvável que tá aí do outro lado. Tatiana Brito puxou pelo meu braço enquanto eu estava na igreja, com a mãozinha pra cima, os olhinhos fechados, chorando. Eu escutei do meu lado alguém me dizendo: Marcela, é o teu momento, Marcela, é o teu momento. E naquele momento ela estava ao meu lado e foi com ela que eu entreguei a minha vida para Jesus. Finalmente, porque pra você que não sabe, eu já tinha tentado umas 4 vezes. E nem a própria Tatiana Brito sabe, mas uma das vezes, Tati, foi no Identidade que tu me levasse. Foi. E no momento que eu ia levantar a minha mão, foi no momento que a tua funcionária também levantou a mão. Na hora que eu ia, ela levantou. E quando eu vi, assim, foi uma coisa muito louca que aconteceu lá, só quem tava lá viveu, eu voltei naquele momento. Então, eu sempre queria, mas eu nunca ia. Eu sempre queria. Eu não sei o que acontece, eu não sei se você já passou por essa experiência de ter medo. Então, eu sempre tive muito medo de levantar a mão. Você quer muito, você se emociona muito, mas você simplesmente não tem coragem. E falando sobre coragem, é onde a gente vai tocar no primeiro assunto. Vamos lá. Porque eu, como sou uma pessoa muito exposta, eu acho que as pessoas realmente gostam de me criticar na internet, não sei. Quando a gente começou a fazer o nosso momento da fé dentro da nossa empresa, a gente foi muito questionado pelo seguinte: você obriga o funcionário a participar desse momento? É uma coisa que vocês obrigam? E eu sempre dizia: não, a gente dá pão, queijo e café, isso já faz eles irem. Porque eles gostam de uma comida. Mas eles não são obrigados a isso. Então, eu e Flávia, a gente sempre se viu nesse trâmite de até que ponto a gente pode falar da nossa fé dentro do nosso trabalho, para as pessoas que trabalham com a gente, e dentro das redes sociais. E eu queria saber de vocês, porque hoje, Tati dentro do seu salão, Felipe dentro do seu negócio, vocês demonstram muito a fé que vocês têm. Vocês falam isso o tempo todo. Hoje vocês são líderes, né? Também por isso que eu trouxe vocês aqui, porque eu sei que vocês têm o poder da palavra, vocês têm o entendimento daquilo que está na Bíblia, coisa que eu não tenho. Eu sou uma bebê, eu estou começando agora, eu sou a pessoa que ainda fica com sono quando vai ler a Bíblia, desculpa. Eu sou bem verdadeira, tá, gente? E eu sei que vocês já têm esse entendimento maior. E eu queria saber de vocês, até que ponto isso atrapalhou ou atrapalha o negócio de vocês? Posso começar? Claro, vamos fazer o seguinte. Primeiro, Tatiana vai falar sobre a questão empresarial. Certo. E, posteriormente, eu vou aqui falar um pouquinho das limitações e o que é que pode ocorrer. Mas vamos lá. Certo. O que é que acontece? Jesus, ele não precisa da nossa defesa, tá? Então, assim, a gente só precisa ser exemplo na nossa empresa. Então, se eu disser, foi difícil, hoje eu tenho... Tati, só trabalha com você quem é evangélica? Não. Eu contrato sem ser evangélica, porque essa é a minha missão.
Quando você diz assim, eu levantei a mão, Tati estava comigo, porque eu entendi que o meu propósito é ir atrás daquelas mulheres para encontrar Jesus, como eu encontrei, como eu fui salva por ele. Então, no meu salão, eu não imponho absolutamente nada. Só que lá só toca louvor. Lá a gente hoje só fala de Jesus. Antigamente a gente só falava de quê? De cachaça, de farra, né? E hoje lá o assunto é Jesus. Lá tudo é baseado nele. Lá o centro é ele. Então fica tão o ambiente ele é tão mais leve, ele é tão mais legal de se viver, que assim, elas mesmas, eu nunca levei uma funcionária minha lá para frente, nunca levei e nunca forcei. A única que foi comigo no dia que eu me converti foi Marisete. O resto foi tudo sozinha. Eu nunca precisei, vai, é a tua hora. Não, eu faço isso com quem é fora do salão, mas com quem é dentro, ele faz sozinho. Então, esse trabalho, ele faz sozinho. Entendam, não é vocês que fazem na empresa, vocês só disseram sim, mas é ele que faz. Todo o trabalho é ele que faz. E você? Agora comigo. Vamos lá. Eita! Veja, vamos agora dar um paradigma aí com o Estado, tá? Né, o governo federal, o Estado, o município. Veja, o governo é lá. Nossa Constituição diz que o Estado é laico. Mas o Estado ser laico não quer dizer que ele é ateu. São duas coisas totalmente diferentes. Veja, aí vamos agora para a empresa. A empresa, ela é até a própria ideia de empresa é um conjunto de bens, né, de propriedade de um sócio, de algumas pessoas. E esse conjunto de bens, ele assume uma personalidade jurídica. Veja, não quer dizer que você tem uma empresa que você... a empresa ela não pode ter um direcionamento religioso cristão ou até mesmo filosófico. A grande intenção é quais são as regras que você vai impor na tua empresa. Basicamente o que a gente indica enquanto escritório... Pronto, vou dar ideia lá no escritório. Lá no escritório, quando eu vou contratar uma pessoa, eu digo, nosso escritório é um escritório cristão. Nosso escritório, ele está dedicado, né? Ele tem direcionamentos, né, baseados na sabedoria que está lá na Bíblia, né? Veja, eu posso dizer no meu escritório que a gente tem uma base ética, né, que eu tenho, e veja, são os princípios do escritório. Então, assim, cada empresa ela pode criar seus princípios. O que é que pode ocorrer? Eu só não posso vamos lá, demitir alguém por conta que ele tem uma determinada religião. Né? Eu não posso restringir direitos de um funcionário por conta da profissão de fé que ele tem. Eu sou da Umbanda, eu sou do Candomblé, eu sou católico, eu sou ateu. Eu não posso restringir direitos dele. Mas, enquanto empresa, eu posso sim colocar os direcionamentos. Pessoal, eu tenho aqui uma empresa, eu posso criar também momentos na empresa. Esses momentos são momentos de direcionamento. Você não pode impor a religião para eles, mas você pode abrir um momento de direcionamento e, nesse momento de direcionamento, numa reunião ou coisa parecida, você colocar, né, você indicar para eles o direcionamento da empresa. Porque, veja, quando a gente vai olhar a Bíblia, eu acho que a gente também tem que diferenciar muito isso da religiosidade, certo? Que está muito... ainda existe como fosse um eco isso, sabe? No nosso ouvido, né? Que a gente pensa em religiosidade, a gente pensa num arquétipo, né, de um senhor, de uma bata grande, ou então um evangélico com uma Bíblia enorme debaixo do braço. Né, as mulheres que tinham várias restrições de cabelo, restrições de roupa ou coisa parecida. Veja, na Bíblia não existe restrição de roupa, não existe restrição de cabelo. O que a gente tem na Bíblia, sim, que é a palavra de Deus, é isso que a gente que é importante. Então, hoje, o direcionamento que a gente tem em cada negócio que a gente atua é um direcionamento que está na Bíblia e não na religiosidade. Arrasou. Que é muito do que tu fala, né, amor? Hoje, assim, lá na empresa, a gente pega muito essa visão de, na hora da gente contratar, a gente toca muito em assunto de Deus ali, para tirar a pessoa da zona de conforto na hora da contratação. Então a gente fala sobre, caramba, graças a Deus que a gente vai estar fazendo essa entrevista com você. Então a gente vai meio que falando coisas que a gente vai entender se a pessoa também joga do nosso time ou não. Então, quando a gente começa a bater um papo ali com a pessoa, mas vocês são de qual igreja? Eu vejo que vocês... E até a gente usa muito o nosso Instagram para isso. Para na hora do nosso recrutamento, as pessoas já saber para onde elas estão indo. Por isso que a gente criou até o Momento da Fé na segunda-feira, para ter um posicionamento no Instagram e dizer assim, cara,
a nossa empresa é nesse formato agora. É um formato cristão, é uma empresa que tem uma ética cristã, é uma empresa que segue toda a cultura e os direcionamentos da Bíblia. Então, porque a gente entendeu o seguinte, se você é uma pessoa cristã, se você teme a Deus, se você está ali seguindo uma estrutura bíblica, você vai prosperar. Então, se eu tiver pessoas que estão dentro da minha empresa, que estão usando a Bíblia como um caminho na vida dela, ela vai ser um bom pai, uma boa mãe, ela vai ser um bom filho, ela vai ser um bom marido, ela vai ser uma pessoa muito boa com ela também. Então, essa pessoa não tem por que não prosperar se ela não estiver seguindo, né? Que aí a gente vê essa visão, né? Que não é religiosidade. Até porque lá a gente não fala sobre um direcionamento religião, de vida. Né? A gente escolhe um tema e faz um estudo daquele tema. Que, inclusive, a gente faz o quê? A gente traz coisas cotidianas que acontecem dentro do nosso negócio, mostrando o que tem dentro da Bíblia. Então, funcionário. O funcionário deveria ser sinônimo de problema, muitas vezes. Estou bem realista aqui. Então, o que a gente faz? A gente traz dentro do estudo algo, inclusive, para que eles entendam e tenham um ambiente entre eles mais harmônico. Porque essa semana mesmo eles estavam brigando por causa de uma gaveta. Uma gaveta. Eu sei bem. Eu falei, gente, vocês estão brigando por causa de uma gaveta, é sério? Tem tanta coisa acontecendo no mundo e na nossa vida como empresário. Eu não me vejo saindo daqui agora para ir resolver o problema de uma gaveta. E aí muitas vezes a gente usa até o que está na Bíblia. E como é que você está brigando por causa de uma gaveta, mas você está pregando que ajuda o próximo? Porque, tipo assim, o contexto, é uma gaveta. Eu daria minha gaveta para outra pessoa, então, se eu seguir a risca o que está na Bíblia ali. Se eu seguir a risca o que prega, eu teria que dar a minha gaveta para outra pessoa. Então, assim, a gente vai criando uma estrutura, e isso mais para ensinar. Porque eu brinco muito, assim, que eu não me colocaria no lugar de Jesus e nem de Deus, porque é um fardo você cuidar do ser humano, porque o ser humano, ele dá trabalho. Mas tu já cuida do ser humano. Aí ele dá trabalho. Porque eu cuido eu cuido desse quantidadezinha aqui na minha empresa. E quase surta toda hora. E tipo assim, você tem que estar lidando com um problema. Imagine Deus ali olhando e dizendo assim, cara, vocês são chatos pra caramba. Cara, vocês têm tudo. E vocês aí, cara, eu tô dizendo assim, na brincadeira, usando assim, se eu fosse Deus, eu ia dizer assim, caramba, eu não ia ter a paciência pra você ver como ele ama tanto os filhos, que ele tem tanta paciência de ainda cuidar. Porque o cara olha assim, bicho, uma gaveta, cara. Tá com saúde, tá bem. Então, meio que, assim... E aí, eu queria puxar uma pergunta, mas tem pergunta aí, né? Mas eu queria levantar uma bola aqui. Fique à vontade, você é meu que é o que hoje eu percebo que foi um dos propósitos que a gente, quando a gente sentou, eu e Marcela, a gente mergulhou mais, a gente começou a vivenciar mais dentro da igreja e consumir muito mais sobre a Bíblia e sobre ser cristão e sobre ver os valores que a gente tinha, quem a gente quer ser e como é que a gente quer transbordar isso para as pessoas ao nosso redor. E eu percebo que a gente começou a se colocar num posicionamento de empreendedor e subir num degrau assim do empreendedor, assim, cara, eu percebo que as empresas, elas precisam ter mais líderes com esse posicionamento. Por quê? Porque se os donos de empresas conseguirem implantar isso nos seus negócios, eles só não cuidam dos seus funcionários, mas eles cuidam das famílias dos seus funcionários. Por quê? Porque se você, muitas vezes, o que é falado dentro da empresa, você consegue fazer com que o seu funcionário escute. Porque meio que ele fica com dizer assim, cara, se eu não for para o Manhã da Fé, talvez eu não me enquadre aqui. Ele é meio cristão, mas meio não é. Ele fica com medo de faltar. Você não está impondo, mas ele fica com aquele subconsciente, diz assim, cara, na segunda-feira eu vou faltar não, porque vai que o Flávio esteja lá, ele não me veja, ele vai dizer que eu não sou um bom funcionário. Mas a palavra entra. E quando entra, ele leva para casa. E as coisas começam a mudar ao seu redor. E aí a gente percebe que muito empresário tem medo de implantar ou de se posicionar na internet ou de fazer alguma coisa nesse sentido. E aí eu queria... Inclusive medo de perder clientes, né? Medo de perder clientes. Porque na segunda-feira a gente abre a loja às 10 horas da manhã. E já várias vezes o cliente fica esperando na porta da loja para poder entrar. Porque realmente só entra quando a gente finaliza o momento. A gente não vai, vamos parar o momento porque o cliente está na porta e quer entrar.
esse momento é das pessoas da empresa. Então, várias vezes os clientes já falaram, a gente já avisa no Instagram, a gente tem um destaque falando que às segundas a gente abre às 10 horas da manhã. E muita gente fala, né? Nossos próprios alunos que hoje fazem Manhã da Fé dentro do negócio deles, antes falava. Mas, cara, é 1h30 de faturamento perdido. Porque o que a gente diz, se você não quer vir, tudo bem. Mas nenhuma loja pode ser aberta. Todas as lojas, elas só podem abrir quando Não acabar pode o ter momento da fé. vendas. Não pode ter venda. Até Porque às se 10 horas, nem como a online. gente tem 4 lojas na mesma rua, quem é da primeira loja lá pode não querer participar, mas a loja tem que ficar fechada. E ele tem que ficar dentro, esperando o culto acabar, para quando a loja principal abrir, todas as outras abrirem. Porque não é justo com quem quer participar. Mas eu posso lhe dizer uma coisa. Imagine o seguinte, em vez de ser momento da fé, fosse momento da educação. Em vez de momento da fé, fosse momento de treinamento. Se está dentro da carga horária, ele está recebendo para aquela hora, ele deve participar. Porque, vamos lá, o que é que eu vejo muito? Veja, entender que é o seguinte. Primeiro, você tem que, eu vou dizer uma visão muito pessoal. Eu professo minha fé. Eu creio em Deus. Creio em Jesus. Creio no Espírito Santo. O que está na Bíblia, para mim, é verdade. Tá. Felipe, qual é a tua expectativa de vida? Eu quero viver até uns 120. O que é 120 anos para a eternidade? Não é nada. Nada. Então, assim, começa por aí. Primeiro, se você crê de verdade, crê no seu coração, entender que se você... Isso aí eu estou falando na questão espiritual. Vamos agora para a questão prática. Se eu tenho um machado, se eu afio esse machado, essa 1h30 que você está gastando, você não está gastando. Você está afiando o seu machado para poder cortar uma árvore muito mais rápido. Por quê? Se você for para a Bíblia, vamos pensar aqui no exemplo de Jesus. Imagina só, imagina que uma igreja fosse uma empresa. Jesus veio para a Terra, só passou 3 anos. Educou por 3 anos 12 diretores. E esses 12 diretores pegaram aquela palavra de 12, pegaram aquela ideia, e essa ideia ficou gigante e hoje tem em todos os continentes. Depois de 2.000 anos. Me diz uma empresa que é tão longeva quanto a isso. Me diz uma marca, me diz uma ideia que passou por tanto tempo, começando com 1, indo para 12 e chegando aqui hoje, nesta hora, e a gente está falando sobre ela. Nenhuma. E as empresas Só não uma. teve tantas pessoas querendo derrubá-la, né? Porque a palavra ainda tem esse teve pequeno esse detalhe. problema, teve esse detalhe que ainda quiser... Muito pequeno. Veja, a concorrência era Desleal. brutal, realmente agressiva. Mas, Flávio, você falou uma coisa que é super interessante. A palavra, quando ela vai, ela não volta vazia. Sim. Tá? Então, assim, mesmo que a pessoa seja não professe a fé, mas se você chegar para ele, eu estava até conversando com hoje, toda noite, quando a gente chega em casa, eu disse, Tatiana, só me cobra. Eu posso chegar de 9, 10, 11 da noite, chama os meninos, acorda, senta, vamos ler um versículo e vamos pensar. Meia horinha. Eu até indico isso para você com os filhos aí, e com o casal, sim, tá? Cara, é incrível. Eu estava até conversando com o meu menino, a gente estava lendo Gálatas 5, do versículo 22 ao 26, que fala sobre os frutos do Espírito. E eu conversando com ele, disse, pessoal, uma pessoa que se ira, me diz aí, qual é o país, né? A gente tem várias leis. Se você seguir os princípios bíblicos, lhe garanto que você não vai ser preso. Lhe garanto que você não vai ter nenhum problema com a justiça. Sim. Tá? Se as pessoas vão gostar de você ou não, é uma outra situação. Que já tem aquele ditado, isso, né? Cristo não agradou todo mundo. Imagine eu. Quem sou eu? Mas eu conversando com meu filho foi isso. Veja, se você for empático, se você for manso, quem é que pode ser preso por ser manso? Ninguém. Né? Então, assim, esses princípios de ética, de verdade, tudo que está ali na Bíblia, se você aplicar realmente na tua empresa, tu vai chegar lá pro teu colaborador e vai dizer assim, respeita pai e mãe, que tu vai ter anos acrescidos na tua vida. Cara, tem cara ali que a maioria das pessoas tem um problema sério com pai, sim, tem um problema sério com mãe, tem um problema sério com família. E se você começar a falar aquilo com ele, e ele começar a absorver aquilo ali, e começar a mudar, ele começa a ser empático, começa a ver o outro de uma forma diferente. Isso. Ele vai vender mais, ele vai ser mais proativo, e ele vai ter menos problema de trazer o problema de casa pro trabalho. Que é um dos grandes problemas de produtividade, o cara sobrecarregado de problemas pessoais. Pois é.
o cara tá com tanto problema pessoal, ou o cara, e isso não é só para cara casado, solteiro, é qualquer pessoa. Tem gente que é solteiro, mas tem problema pessoal com namorada, com saídas, com bebida, com droga, e com várias coisas. Que você não tem alguns problemas que todo mundo tem problema. Mas só que isso é o que afeta a sua produtividade. A maior produtividade do ser humano é através dele mesmo. Ele tem os problemas dele, ele vai ali meio que se atrapalhando e não produz. E quando você chega aqui, pega o manual, que tipo, é quase um manual ali. É um manual onde você só tem que achar aonde você precisa buscar. Por isso que é importante, o cara vai lá, busca, é aqui que é o manual. Opa, eita, aqui é no pai e mãe e tal, não sei o quê. Bem interessante. Eu escutei um termo que eu sinto que é o manual de fábrica. Sim, do ser humano. É o manual de fábrica. Então, é perfeito. Tão interessante, né? A gente contando assim, quando fala manual. Toda segunda-feira a gente tem a célula lá em casa e a palavra, ela vem da igreja. Sim. Certo? Felipe estava fora, viajando. Ele estava viajando. E chegou depois da célula. Eu tinha acabado de dar a palavra, certo? Que geralmente hoje quem dá a palavra é o pessoal da célula, não é a gente mais. Felipe gosta muito. Eu sempre deixo eles caminharem para eles crescerem em Cristo também. E eu dei a palavra. Quando ele chegou, ele não sabia de absolutamente nada. Tudo o que eu falei, ele fez, senta aqui, gente. Sempre fica lá o pessoal. Vai um pessoal embora, sempre fico até 2 horas da manhã, meu velho, em casa. Gente, olha isso aqui. Isso aqui eu aprendi lá, isso aqui. O pessoal olhava e disse, Felipe, se eu não conhecesse vocês dois, eu ia dizer que tu e Tati combinaram o que está falando aqui. Ou seja, o que eu ia lhe dizer é, quando você quiser saber a resposta, não precisa, você abre. Tá lá. Tá lá. E é engraçado vocês falarem isso. Eu vou fazer, antes de fazer a pergunta, eu vou pontuar uma coisa. Eu tenho uma funcionária que ela quase nunca vai para o Manhã da Fé. E nessa segunda ela foi. E a menininha que dá a palavra lá, né, a Flavinha, nessa segunda ela nunca fez isso, mas nessa segunda ela abraçou algumas pessoas. Ela perguntou, quem aqui está precisando de um abraço e de uma oração? Eu quero que todo mundo feche o olho para que o colega do lado não veja. Porque aí você já se desarma, né? Eu vou levantar porque ninguém tá olhando. A gente fechou o olho e essa menina levantou a mão e ela foi lá falar. E o que ela falou pra menina foi o seguinte: aquebranta teu coração, que a tua família precisa de ti. E tudo bem, acabou. Gente, vida que seguiu. Depois eu fui saber que a minha funcionária está com um problema de saúde com a família dela, que ela não se dá tão bem. E eu te digo, como que a menina ia saber disso? E naquele momento ela estava precisando daquela palavra. E já envolvendo isso, eu quero perguntar a vocês, Tati, começar pelas mulheres. De que maneira você acha que a falta de fé pode influenciar num negócio, ou você acha que isso não tem nada a ver? A falta de fé, eu sempre tive fé, né? Mas eu não sabia, eu não tinha o conhecimento da Bíblia, mas eu sempre fui uma mulher de fé. O que eu acho é que uma pessoa sem fé, ela é sem vida. Ela não tem vida. Quando você não acredita em nada, você vai acreditar em quem? Nem em você mesma. Por isso que eu atendo tantas mulheres que estão passando por tantas dificuldades no seu psicológico, no seu emocional, porque elas não têm fé. Se você não conhece, ou seja, uma mulher que foi abandonada pelo pai, uma mulher que sofreu abusos sexuais, uma mulher que perdeu um filho, uma mulher que perdeu um pai na pandemia, se ela não tiver fé, ela não vai conseguir continuar. Então, ela vai terminar com depressão, ela vai terminar com vários problemas, tá? Então, por que hoje, Tati, 90% das minhas clientes, elas têm problemas emocionais? Porque elas veem que eu tenho fé e elas vão atrás de mim, por eu ter fé. Buscando uma resposta. Buscando uma resposta para a vida delas. Então, o meu propósito hoje é esse, mostrar Jesus para quem não tem fé. Que lindo! Uau! Eu acho que a fé é uma característica básica do empreendedor, principalmente no Brasil. Eu vou abrir um CNPJ, eu vou botar dinheiro, eu vou me arriscar contra o governo, com impostos e tributos, taxas, contribuições. Eu vou me arriscar com a legislação trabalhista, que é altamente complexa e diferente. Porque eu tenho vamos dar um exemplo aqui. Você tem um funcionário de uma loja num comércio, que basicamente hoje é o maior CNPJ, a maior quantidade de CNPJ são no comércio. Mas se eu abrir um comércio em Recife, um em Caruaru, um em Petrolina, um em João Pessoa, um em Natal,
Se eu colocar, é uma legislação para cada um, é uma convenção coletiva de cada um. Então, o empresário ele tem que ter fé, porque sem fé ele não vai para frente. Ele nem abre o negócio dele. Não abre. Quando a gente abriu nossa segunda loja, o ponto e a reforma era 12 mil. A gente tinha na conta 12 mil. Tu quer mais fé do que isso, minha amiga? Tu só tem 12 mil reais. Tu diz, eu pago minhas contas ou eu abro uma nova loja? E foi fé. E, inclusive, é a loja que mais vende hoje. E começou lá, não tinha nem placa. Só com dinheiro do ponto. Por quê? Porque a gente tinha fé. E uma coisa que eu quero pontuar é que eu achava o crente. Ah, vem eu gosto de uma polêmica. Eu gosto de uma polêmica que eu acho que o quê? Por isso que eu pergunto, por que o Instagram me ferra tanto? Por causa dessas merdas que eu falo, mas eu preciso falar, porque eu acho que a pessoa que tá do outro lado, ela também sente isso, mas ela não fala. E a gente já quebra aqui de uma vez por todas. Achava desnecessário o povo na igreja que ficava gritando, amém! Aleluia! E eu olhava assim e dizia, meu Deus, pra que isso? A pessoa pode não só vir pra igreja, precisa ficar gritando aqui amém, aleluia, no meu juízo. E eu achava aquilo ridículo. Não vou mentir pra vocês. E hoje eu sou a pessoa que grita amém, aleluia na igreja. E eu queria saber de vocês, principalmente dos homens, né? Que é uma coisa mais, não sei se eu vou levantar a mão, eu não sei se eu vou fechar meu olho. Eu nunca imaginei meu marido fechando o olho pra orar. Eu nunca imaginei meu marido chorando. Meu Nunca Deus. vi meu marido chorar. Quando meu marido foi pro cursilho, eu falei, pode ir, que ele não chora, não. Ele não chora com nada. Eu estou com ele há 16 anos, eu nunca vi esse homem chorar. O homem voltou. Numa segunda-feira foi falar com os funcionários de manhã. Meu Deus, começou a chorar na frente dos funcionários. Eu disse, eita Jesus, tu muda mesmo. E eu nunca vi meu marido chorar, imagine na frente de todos os funcionários falando do Senhor. Então era uma coisa que eu não imaginava acontecer e aconteceu. Mas eu tinha esse problema. Eu achava muitas coisas muito ridículas e eu não quero participar disso, não. Porque a pessoa fica ali gritando amém, aleluia, não era coisa que eu curtia muito, não. Você tá rindo porque você ainda pensa assim, né? Não. Ande um pouco mais com a gente, Flávia. Esse seu jeito vai mudar. Tá vendo? Você vai gritar, você vai olhar pra Vou frente. levar- Não, eu não grito. Ele eu não não grito. grita, Eu gente. levanto a Ele mão, eu levanta a interajo. Vou levar você pro Legendários. Vou Entendeu? levar você pro Eu já Legendários, você interajo, vai... mas eu ainda não tô gritando. Não, mas- Marcela grita baixinho. Ai, entendeu? Jesus. Mas fica tranquilo, vou levar você pro Legendários, aí Boa. você vai... Boa. Mas vamos lá, é o seguinte, é uma coisa interessante que eu vejo no Brasil, né? Bota aí Carnaval de Salvador, aquela multidão levantando os braços e pulando atrás de um trio. 6 anos seguidos, Carnaval de Salvador. Né? Então, assim, se desapegue, né, aos amores das músicas e você vai ver coisas absurdas. Aí você vai para uma igreja, aí você vê lá todo mundo, né, sem violência, não tem nenhum tipo de furto, roubo ou ataque contra a tua integridade. A bem da verdade é, pronto, eu vou dizer o meu exemplo, tá? Quando eu tava num carro, eu ia escutar eu sempre gostava de resenha de futebol. Aí quando eu tava tocando uma resenha de futebol, eu passava por uma rádio, começava a tocar um louvor, doía no ouvido. Quantas pessoas já não estão passando num rádio, começam a tocar uma música de louvor, você quer mudar. Rapidamente. É porque o que acontece? Veja, a nossa natureza, sabe? O ser humano, ele precisa de algo. Uma das coisas que eu mais vejo é como nós fossemos um saco, sabe? Que a gente sente que tem algo faltando. Esse algo faltando é Deus. Só que muitas vezes a gente quer completar com álcool, a gente quer completar com pornografia, a gente quer completar com o mundo. Então, mas quando você consegue colocar Deus, você colocar Deus no devido lugar, o Espírito Santo do Senhor no devido lugar, aí, ó, não E tem... por mais que você encaixe. busque essas outras coisas mais vazio, você vai ficando. Vai ficando. É engraçado que o Flávio estava conversando essa semana. Minha família, ela sempre foi muito de festa. Então, tem dois caminhos na vida. Ou você vê muito aquilo e você se torna aquilo, ou você tem um abuso gigante daquilo ali. Então, minha família, todo final de semana era cachaça, bebida. Então, eu cresci nesse lar, mas eu não busquei isso. Eu tive abuso. Então, eu não suportava gente bêbada, eu não suportava quem bebia. É o índice da família brasileira, né? 80% praticamente vive esse limbo toda semana. A gente vivia isso, né? De Sexta, segunda- sábado e domingo. Mas os meninos da gente odiavam. De segunda a sexta-feira você trabalha, Isso. aí depois você tem que beber para desopilar. Era assim mesmo. Agora- Sexta, sábado, domingo, ou viaja pra beber, ou bebe em casa, Era bem assim. ou sai pra beber. Acabou. Nós éramos assim. E engraçado que hoje, né, meu irmão vai lá pra minha casa com manhinha, aí eu digo, vai tomar uma cervejinha não? Ele, não tô afim não.
Aí eu olhei pra Flávia essa semana, a gente começou a rir. Como a gente consegue quebrar um ciclo? Porque meu irmão já foi lá pra minha casa umas 4 vezes, nenhuma das 4 vezes seguidas ele bebeu. E ele disse a mim, não, eu tô parando de beber, eu não tô curtindo mais bebida, não. Minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe tomava a cervejinha dela toda semana. Hoje em dia ela diz, não, quero não, obrigado. Não, vou ficar aqui só com vocês conversando. Engraçado é que chega um momento da nossa vida que alguém tem que quebrar aquele ciclo e a gente acha que o que eu tô fazendo aqui não vai mudar. As pessoas vão continuar, mas só que a nossa ação gera uma reação na outra pessoa que a gente nem imagina que vai acontecer. As pessoas ao seu redor começam A a mudar. mudar o ciclo social também. É o exemplo. Isso. O exemplo arrasta. E uma coisa que eu quero dizer a você, viu? É assim, eu antigamente imaginava. Eu ficava pensando, não, vou entrar na igreja. Não, tem muita gente que é assim, ó, eu não vou entrar na igreja porque eu vou ter que parar de beber. Cara, vê que nível de dependência você está. É complicado. Que você tá com medo de parar de beber, cara. É. Que nível de dependência é essa? É. E muita gente é assim. Muita gente. Eu já fui assim. É. Eu já fui assim. Então, assim, vê que nível de dependência. Hoje, a gente consegue brincar, a gente consegue se divertir. Outra coisa, viu? Festa de crente é diferente, viu? É comida, né? Olha, é muita muita diversão, animada. muita alegria, muita alegria. Pronto, já podem convidar a gente para uma festa de crente. Tá bom. Nós Fechado. iremos, tá? Gente, eles têm que convidar agora, porque tá ao vivo. Tá ao E vivo não, mas principalmente vai Marcela ficar... gosta de muita comida, né, Marcela? Gosto não, nem um pouquinho. Deixa eu só complementar o que o Felipe tá falando, né? Que eu já era o contrário. Eu não ia lá pra frente porque eu não me achava digna de levantar a mão para ele. Eu não achava que eu era digna dele. Entendeu? Então, assim, cada pessoa tem o seu. Felipe era, não sei porquê, ele não levantava, mas eu não levantava. Eu passei 1 ano e meio na igreja sem levantar a mão, porque eu não me achava digna de levantar a mão para ele. É difícil. Tati, lidando com todas as obrigações, negócio, família, igreja, vocês têm uma agenda que é loucura. Como é que vocês fazem para conciliar isso tudo? Vê, Marcela, quando eu aceitei abrir uma célula na minha casa, foi algo assim sobrenatural, de verdade. Que pra gente falar em quem não acredita é difícil. Mas a minha líder, que hoje ela é pastora, ela dizia sempre assim: você já está pronta para ter uma célula. E eu dizia, meu Deus, como eu vou abrir uma célula se eu não tenho tempo nem de tomar um banho direito às vezes, né? E um dia eu recebi uma palavra de outra pastora, onde ela disse assim: Deus quer esticar o teu tempo. Mas para isso, tu precisa estar debaixo de uma obediência. Foi quando o Felipe se converteu, foi pro encontro. Felipe se converteu primeiro? Não, depois Tu de foi mim. primeiro 2 e anos depois depois, eu andei sozinha. E eu ficava super triste, porque os casais, todo mundo junto da igreja. É que eu queria, edição, deixa eu curtir um pouquinho, depois eu levanto a mão. Eu sempre na minha cabeça, não, quando eu ficar mais velho, eu vou e aceito. Até porque eu vou viver até os 120 deixa eu abrir anos. Deixa eu abrir a geladeira. Pô, tem uma pack de Heineken aqui, eu não vou perder Não vou essa pack agora, não. E aí, Deus foi tão maravilhoso com a gente, que até o nosso pastor, assim, pastor Geraldo, ele foi muito... ele foi muito amoroso com o Felipe. Ele não deixou o Felipe em um momento. E ele dizia assim, a gente vai conseguir. Deus vai pegar ele. E chegou no dia do... Minto. E aí, eu dizia assim, sozinha com a cela, abri uma cela dentro do meu trabalho. Não é isso. Eu não me sentia em paz. Foi quando ele se converteu, né? E no dia do batismo dele, pastor Arthur pegou na minha mão e disse assim, ele vai ser muito forte na fé, muito mais do que você. E eu olhei assim para ele, e é isso que eu tô vendo hoje acontecer. E quando ele fez o renovo, ele chegou para mim e fez, chegou a hora da gente ter a célula da gente. E tinha que ser nós dois, não era sozinha. Sozinha eu já faço isso, o meu salão já é uma célula. Então, o que eu tenho para dizer a vocês é que a loja de vocês não é uma empresa, é uma célula. E ela começa na segunda-feira. Sim. Tá? Então, não fiquem receosos disso. Não são vocês que estão fazendo. É Jesus que está fazendo. Então, ele se responsabiliza para o que vai acontecer. Vocês acham que já chegou no auge. Vocês só estão começando. Sim. Tanto no momento empresarial, como no momento espiritual. É isso que eu vejo. Quando eu entrei ali, eu tenho uma sensibilidade muito grande a isso. Eu disse, tem uma coisa que Jesus, ele me mostra, assim, é a prosperidade, quando eu entro num local. E quando eu entrei agora ali, eu vi muita luz. Muita luz. Então, ali,
tem algo muito especial que vai acontecer. Tu acredita que já isso não uma vez, isso várias vezes. Já chegou as pessoas lá na loja, aí os vendedores foram atender e eles falaram, não, eu não vim para comprar. Deus me enviou aqui, eu só preciso ficar aqui quietinho, eu vou orar e vou sair. E aí o vendedor, você quer que eu fique com você? E o vendedor fica, a pessoa ora e vai embora. E não é uma pessoa só, não. Isso já aconteceu diversas vezes dentro do nosso negócio. E eu brinco muito com o Flávio, né? Que o Flávio disse, tem uma menina lá embaixo, com o vendedor. Eu não sei, aí depois eu chamei o vendedor, gente, foi o que aconteceu? Ele, não, ela disse que não veio comprar nada, mas que ela precisava orar pelo aquele estabelecimento, porque Deus mandou ele lá e orar pelo dono do estabelecimento. Aí a gente deixou ela orando lá. E agora vamos para a pergunta polêmica. Deus e dinheiro se mistura? Vamos começar com você. Vamos lá. Que eu tô gostando das suas respostas, Filipinho. Primeira coisa é a seguinte, a gente tem que desmistificar uma coisa. Deus não quer a gente pobre não, tá? Recebo, Começa Senhor. por aí. Ele quer prosperidade. O que a gente não pode colocar é entender que o dinheiro, ele não pode estar acima de Deus. Muitas das vezes a gente encontra pessoas que pensam que o Deus dele é o dinheiro. Aí dá errado. Eu estava sempre falando o seguinte, o coração humano é uma fábrica de deuses falsos. O que é que acontece? Normalmente o ser humano faz o quê? Pega uma coisa boa, uma coisa que Deus criou, tá? Uma coisa que Deus permitiu que existisse, e pega aquilo dali, que é uma coisa boa, e começa a colocar aquilo ali acima de Deus. Começa a colocar as suas forças sobre aquela situação. E o que é que acontece? O Deus falso, ele cobra sacrifício de sangue. Vou dar um exemplo aqui. Os fitness, né? Veja, malhar. Hoje eu estou fazendo academia, faço academia todos os dias. Tá meu personal aí que não me deixa mentir, né? Só falta de vez em quando. Mas não pode mentir não, né? Mas olha, eu tô na academia. Mas vamos lá, eu conheci pessoas que começaram a malhar, começaram a pegar corpo, aí começaram a fazer o quê? Para ter aquele corpo perfeito, começaram a tomar anabolizante. Começaram a tomar diversas medicações sem prescrição médica para poder ficar cada vez mais sarado, né? Mais forte. Veja, o que é que ele está fazendo? Ele está cultuando tanto aquele corpo, ele está cultuando tanto aquela vida fitness, que vai começar a ter que, veja, em vez de ter saúde, ele começa a matar a própria saúde por Fica conta de uma inverso. estética. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando você vai ver a Bíblia não é um manual de dizer, veja, seja pobre. Existe uma passagem na Bíblia. Adorei. Existe uma passagem na Bíblia que é muito conhecida, que se fala assim, teve um jovem rico, chegou para Jesus, só, já fiz tudo, tá tudo bem comigo. Jesus, ok, entrega teu... O que é que aquela passagem quer dizer? Jesus disse, dá teu dinheiro aos pobres e me segue. Aí ele travou. Por quê? Ali, aquele jovem, o dinheiro dele era o Deus dele. Se acontecesse qualquer tipo de problema, em vez de ele pedir a Deus, em vez de pedir ao pai dele, ele ia fazer o quê? Botar a mão no bolso e ia tirar o dinheiro para resolver. Sim. O dinheiro compra tudo, né? Entende? Então, assim, só que quando a gente vai ver, o dinheiro não compra tudo. O dinheiro não compra a tua integridade. Veja, saúde. Felipe, é muito bom ter um plano de saúde. Mas você pega casos aí de pessoas milionárias, a gente pode pegar o caso aí de Steve Jobs, que faleceu por causa do câncer, velho. Ele podia ter todo o dinheiro do mundo, mas naquele determinado momento ali, ele morreu jovem. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? E respondendo, Papai do Céu, que é a gente próspero. Tem uma passagem lá em Provérbios que é bem interessante, que ele diz o seguinte, Pai, que é Salomão falando assim, eu me dê prosperidade ao ponto que eu nem fique pobre o suficiente para que eu reclame, que eu murmure, e nem que eu fique rico o suficiente para dizer que eu sou autossuficiente e não preciso de ti. Então me dá aquilo que eu seja alegre, que eu consiga cobrir com as minhas obrigações enquanto filho de Deus. Até porque se a gente não for próspero, a gente não consegue ajudar o outro. Eu fiz uma tour ontem e ontem, né? A gente pegou as alunas da Marília Ramos, Tati conhece, e a gente foi visitar essas alunas dentro da casa dela, do estúdio dela, de onde elas faturam hoje, trabalhando com sobrancelhas através do curso que ela comprou lá, que ajudou ela. E conversando com Grazi, ela falou assim pra mim, eu comprei uma casa para minha mãe, hoje eu tenho meu estúdio, eu comprei uma moto. Ela falou todas as conquistas que ela teve. E no final ela me falou, mas eu não me priorizo. Quando a minha psicóloga, minha terapeuta me perguntou, eu não sou nem a segunda pessoa da minha vida. Aí eu falei pra ela, só que se você está no segundo lugar, quem é que vai ajudar todas as pessoas que você está ajudando? Então eu falei pra ela assim, é o seguinte, Grazi, quando a gente tá num avião que tem uma turbulência, eles falam,
máscara primeiro em você, para que você possa ajudar quem está do lado. Se você não está bem, você não vai conseguir ajudar. Se a gente não está bem, inclusive, espiritualmente e financeiramente, como é que eu posso ajudar a vida de 100, 150 funcionários? Como é que eu posso ajudar outras pessoas através do Instagram? Como é que tu pode ajudar a tua cliente se tu não está bem? Então, eu sempre falo, para a gente ajudar, para a gente prosperar, a gente vai precisar trabalhar e assim a gente vai ajudar as outras pessoas. Só que isso aqui, como o Felipe falou, não pode ser o principal motivo da nossa vida. Eu vou trabalhar, ganhar dinheiro, e depois tu vai fazer o que da tua vida? Isso. Não tem um motivo. Tem que ter um motivo porque você faz aquilo. Eu tenho muito medo de alguém lá de casa ficar doente, né? Eu tive uma perca muito grande na infância, então eu tenho muito medo de perder, assim. E um dia eu orando, Deus disse assim, eu não vou dar doença nenhuma, mas eu vou dar tudo, eu vou prosperar a sua vida, para sempre testar o seu coração. Então, quando você está sentado, que eu sei que você tem muitas ideias, as ideias são dele. Ele está derramando sobre você, né? Então, assim, Tati, Deus e dinheiro, como é que é? Não se mistura, como é? Não se mistura. Porque muitas pessoas pegam o dinheiro e colocam no lugar de Deus. Aconteceu uma situação comigo onde uma pessoa errou na empresa e a contadora mandou a conta dela errada. E eu recebi a conta, eu disse, mas essa conta está errada. E aí eu mandei para Felipe, aí Felipe disse, não, tá errada, manda de volta, tal. Meu amigo, eu tava no banheiro tomando banho, eu escutei, paga tudo. Aí eu cheguei para Felipe, eu disse, amor, Deus mandou eu pagar tudo. Tudo o quê? A conta que a contadora mandou. Não, tá errado, Tatiana. Eu disse, ele mandou eu pagar. Aí ele, vai orar. Eu fui para a igreja e eu escutava coisa nenhuma. Você vai pagar. Pague tudo. Pague tudo. Pague tudo. Eu digo, peguei o dinheiro, na hora. Aí a gerente do salão disse, dona Tati, tá errado. Eu disse, mas ele mandou eu pagar. E foi a melhor semana que o meu salão teve. Porque Deus, ele vai sempre testar o coração da gente. Sim. Ou é ele, ou é o dinheiro. Ou é ele, ou é o dinheiro. No caso, estava para mais, não é isso? Muito mais. Sim. Muito mais. Sim. Tá? Tem uma menina lá na célula, ela disse que chegou na igreja e Deus disse assim, você vai dar o dinheiro todinho que está na sua conta. Ela disse, Tati, a semana dela era uma semana de lançamento. Ela disse, Tati, eu peguei meu dinheiro e dei. Aí eu olhei, né? Aí ela disse assim, você não tem noção o que aconteceu nessa semana. Você não tem noção como está a minha conta. Eu disse, não precisa dizer. O que você precisar dizer, você já disse. É obedecer. O dinheiro não é nosso. O dinheiro é dele. É ele que nos dá. Se ele não quiser dar, e aí? Na vida de Jó, como foi? Do dia para a noite, ele perdeu absolutamente tudo. Eu percebo que quando a gente está num propósito, numa caminhada, né? Com o Senhor, e você desapega de tudo que é financeiro e foca nas pessoas, que é onde a gente precisa focar, as coisas parecem que fluem muito. Eu sempre converso muito com Marcela, que a gente não era de estar 100% em fé. A gente sempre foi cristão, orava ali normalmente, uma vez por semana, 2 vezes por semana, quando tem problema, né? Que a maioria do pessoal ora quando tem problema, né? Eita, pô, tô com um problema, vou orar. Beleza. Mas a gente sempre teve um propósito muito forte em ajudar, e teve sempre uma cultura de ajudar o próximo, uma cultura de sempre gostar de pessoas, integridade, de estar ali sempre querendo fazer o certo. Ah, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Sempre pontuando coisas que, hoje quando eu olho, cara, eu nem li a Bíblia, mas a gente andava em cima das leis bíblicas, que era uma cultura que eu vinha da minha família, pessoas sérias, pessoas certas. E aí a gente via que isso tudo dava muito certo. Eu até brincava com o Marcelo, eu dizia, Marcelo, eu tinha muito medo, e até hoje eu ainda tenho. Eu disse, pô, tá tudo certo, tudo que a gente faz dá certo. Vai chegar um momento que vai desabar tudo, porque não tem como você fazer tudo dar certo. Um momento, desaba tudo. E aí, tipo, eu sempre ficava com aquela mentalidade de penhasco, tipo assim, caramba, eu faço um projeto, a gente fatura o dobro. Eu sempre botava um número, a gente atingia o número. Eu sempre profetizava assim, Marcelo, a gente vai vender 5 milhões por mês. Eu vendia, sei lá, 2 milhões por mês a empresa, a gente vai vender 5. Eu batia tanto nesse número que já era tipo como se fosse uma profecia na minha cabeça, que a gente, do nada, a gente chegava. E as coisas iam se formando. Do nada, não. Trabalhava pra caramba. As coisas iam se formando no meio do caminho. Eu ia aprendendo. E aí eu conversando com o Marcelo, disse, poxa, caramba, a gente saiu... Nunca fiz curso de oratória, mas a gente palestrou para 500 pessoas. E a gente disse que ia lotar um evento com 500, lotou um evento com 500 pessoas. E nesse evento de 500 pessoas, Flávio disse assim... Eu vou chorar. Deus falou comigo e eu tenho que cantar um louvor no início do evento.
E aí, os nossos sócios, cara, mas não é um evento cristão. Vão ter pessoas de todas as religiões lá. Ele falou, botou na mesa, tá aqui o bolo de dinheiro. Quem reclamar devolve o dinheiro e tira do auditório. Porque Deus disse que eu tenho que cantar essa música no início do evento. E foi a coisa mais surreal. E o evento caiu no dia do meu aniversário. Foi tipo assim, a gente promoveu o evento quando eu, tipo assim... Foi depois do concílio, Marcelo? Foi. Então a gente fez um evento em 23 dias. A gente vendeu, montou... Lutei pra vender a gente 500 botou ingressos, porque só pra mamãe aqui vender. Fez palestra, vendeu ingresso, tudo em 23 dias, para 500 pessoas. E foi o maior evento que a gente já fez. A gente nunca tinha feito um evento para 500 pessoas. Mas só que eu já, tipo assim, eu fechei o olho e vi o evento, enxerguei. Amém. E aí veio uma palavra que eu chutei dentro do concílio, quando o pastor disse assim, aquilo que Deus coloca no seu coração já aconteceu. Tu só aceita e vai embora. E eu sempre fiz muito isso, eu sempre fui muito ousado em executar, eu sempre fui um cara muito pronto em executar o que tocava no meu coração. E sempre eu ia fazendo coisas de lançamento, de investir. Eu lembro que quando eu estava no Érico Rocha, aí é 60 mil reais a mentoria. Eu digo, Marcela, é para fazer. Bum, paguei. E isso foi a melhor coisa da minha vida que eu fiz, porque isso a gente conseguiu ajudar mais pessoas. Nosso ecossistema. Mari, que a gente trouxe e virou lançamento, hoje prospera com sobrancelhas. E Marcela pôde ir ontem visitar várias alunas que prosperam com sobrancelhas e entender exatamente de onde elas saíram e aonde estão agora, porque, sei lá, consegui comprar um curso de 497 da Marília Ramos. Meus sócios aí, que eu tive sorte de ter sócios cristãos, que tá com a gente, e vim. O Luiz veio trabalhar comigo como funcionário com 18 anos. Conheci o Luiz, conheci a Débora, que é a irmã do Luiz, e o Matheus, que é a esposa da Débora. Todos com a mesma visão da gente. E a ECO hoje é um berço cristão. Hoje, exatamente, eu posso dizer que a ECO hoje, 100% dos funcionários são e não só são cristãos, como são envolvidos em células ativamente da igreja, todos eles. Teve um dia desse que teve um evento da igreja, metade foi-se embora. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, então, vão com Deus, a gente dá um jeito aqui e resolve. A cultura da ECO é muito forte, porque a gente já construiu, quando a gente abriu, a gente já estava muito envolvido. Então, pessoal, isso aqui tem que começar de uma forma assim, mais... Então, eu percebo que, assim, vindo assim para esse tema, que mesmo a pessoa tendo essa visão de eu preciso ajudar o próximo, eu estou ali querendo fazer o certo, eu acho que as coisas começam a funcionar dentro de uma empresa. Então, ter fé, ajudar, fazer o que precisa ser feito ali e não se apegar ao financeiro. Não se apegar a uma sociedade, não se apegar em perder. Eu até brinco muito. Eu digo, cara, se eu tivesse hoje que brigar com meus sócios, eu dava toda a minha parte para eles. Porque, cara, eu sei construir de novo isso. Eu consigo construir algo de novo. Deus vai me dar o dom de construir. Mas eu não quero. A briga vai desgastar os dois lados. Então, eu já tenho isso muito dentro. De desapegar, de deixar para lá um dinheiro, ou que o que perdeu, perdeu. Não vou buscar o que eu perdi. É a pessoa mais desapegada do universo. Tá ali, não, para, esquece isso, segue em frente. Por quê? Um dia desse é o o carro desapego, bateu você no desapegar. carro da SAP, não, um caminhão, o pobre do caminhão, o entregador da loja do lado. Ele comprou um carro novo, que ele tanto queria, a BMW dele. Eu já mandei ele da finca, esse carro veio com alguma coisa errada. Porque já bateram nele 3 vezes. Eu disse, entrega isso. Tava 20 dias do carro novo comprado, estacionado na frente da loja, o caminhão veio, pô! Aí subiram. Seu Flávio, bateram no seu carro novo! A porta do baú abriu, cara. E quando ela abriu, ela fez o quê? Pegou a lateral do carro todinha. Tum! Aí saiu rasgando a porta. Aí ele tava no computador, ele olhou e ele... A gente pode fazer o quê? Não já bateu, não foi? Tá bom. Veja só qual é o carro, pega o número, vê se tem seguro. Pega o número que depois a gente resolve. Se não tiver seguro, libera o cara. E vai fazer o quê? Cara, o cara tem um HR. Eu sabia que minha porta ia ser 30 mil. Vai fazer o quê? Vou dar no cara? Ele não vai ter 30 mil pra pagar uma porta da BMW. Eu digo, vê se tem seguro. Se tiver seguro, pega o telefone dele. Se não tiver seguro, manda embora. Porque o cara é um pai de família, fazedor de entrega. O cara faz entrega. Eu tenho caminhões que fazem entrega. O cara nunca vai ter 30 mil. Se tiver 30 mil, ele vai quebrar. Ele vai ter que vender o caminhão dele e ir embora. Então, eu ia ter que assumir esse problema. Até hoje todo mundo dá isso como exemplo. Ele é muito desapegado. E mulher, ele só usa essa mesma camisa todo dia. Isso acho desapego maior do que ele. Deixei lá, depois eu sou aquele tipo de... Eu não sei se vocês são assim. Se alguém bate no meu carro,
e dá até preguiça de ir olhar, porque eu fico com medo de ter sido um problema. Eu olho assim, eu digo, desço ou não desço? Porque eu posso agora só acelerar e fingir que nada aconteceu. Quando eu chegar na frente da loja, eu vou ver se teve problema ou não. E se eu descer aqui, gerar uma confusão talvez eu maior. vá me estressar. E eu não quero nem olhar para isso, porque eu quero seguir minha jornada. Porque tem hora que você não tem como. Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Eu tenho essa eu sou muito desapegado com isso. É da sou minha desapegada cultura. também. De ser desapegado com isso. Eu não tenho um problema em, tipo assim, né? Toda semana eu acho que eu vou vender o carro ficando andando de Uber. Porque eu não tenho problema nenhum, não ligo, não tá nem aí. E, tipo assim, faz um tempo que eu me desapeguei de carro. Acho que em 2012 eu comprei o meu maior carro, foi 160 mil reais. Quando eu comprei o Ford Edge na época. Eu era doido pro carro, trocava de carro cada 2 anos, 1 ano, 2 anos. E aí chegou um momento que eu disse... Eu passei 10 anos com esse carro. 2012 até 2022 com esse carro. 10 anos. Nessa jornada eu me desapeguei de carro. Eu fui passando o tempo, mas ela vai trocar de carro. Eu disse, não, tá bom, o carro tá aí. Aí o carro foi batendo, foi arranhando, o carro foi ficando velho. E eu disse, não, tá bom, é bonito o carro. Aí ela falou, mas vai trocar? Não, não vou não. Aí terminou, eu aparecendo uma oportunidade, eu dei meu carro, dei mais 50 mil, peguei uma BMW. Aí eu disse, cara, foi bom esse negócio aqui, eu gostei. Aí beleza. Mas só que não preencheu em nada de mim. Eu comprei, pra mim tá ali. Mas eu achava que esse ia ser massa, mas... Não é à toa que eu passei um tempo andando com um Fiesta da gente, que a gente tem um Fiestazinho da minha mãe. E a eu deixei a BMW na garagem ficando ali Fiesta Os dentro pra meninos baixo. diziam, diretor, papai, a gente não vai usar esse carro Porque novo, pra não, mim, carro, tipo assim, pra mim, carro não é importante. Pra mim. E não é nem porque eu sou diferente, algo assim, não, porque minha cultura é assim, é como roupa, sapato, pra mim, sou um cara bem desapegado, sou um cara mais despojado pra isso. Mas aí empreender, eu já sou um cara muito cedo de empreender. Então isso é o que me move. Empreender, abrir negócio, tá ali construindo coisas e fazendo diferente, promovendo ações, coisas diferentes, isso me move. Então, eu vejo que nesse desapego que a Marcela falou, né, Marcela? Isso eu aprendi muito, até quando eu disse, caramba, então verdadeiramente a gente tá desapegando um pouco dos bens materiais, que é o que eu tento fazer todos os dias. Porque quando você trabalha e tem empresa, você tem medo de perder o que você conquistou. Todos os dias. Então, a gente acorda de manhã e diz assim, cara... Será que se eu perder tudo, eu consigo ser a mesma pessoa? Eu me pergunto todo dia isso. Todos os dias eu fico me perguntando, cara, e se eu perder tudo? E se eu perder tudo? E se eu perder tudo? Por quê? Porque você constrói algo, seus filhos têm uma classe social diferente, colégios e tal. E se eu perder isso tudo? Como é que eu agiria? Eu me pergunto isso. Porque a qualquer momento pode acontecer comigo o que aconteceu com Jó. Deus tentar tirar tudo ou tirar para me provar em algum aspecto. E eu tenho que entender esse processo para seguir na caminhada. Porque... Já que tu falou de filhos, eu vou fazer uma pergunta. Devemos obrigar ou não nossos filhos a ir para o culto com a gente aos domingos? Sim. Então a gente tá fazendo certo. Sim. Não, eu então, vejo, é assim, família, né? nossos pastores, né? Vou tirar para a pastora Thalita. A menina dela pequenininha, né? Esses dias eu tava com ela e a mãe dela disse, não, vou levar ela para um negócio, porque ia ter uma festa no Saber Crescer da outra sobrinha. Ela disse, não, ela vai. Ela vai. Porque o que eu acho assim, sabe, Marcela, para uma criança estar o tempo ali parado, ele ainda não entende muito. Mas no que ele começa a conviver, aquilo também se torna parte da vida dele. Né? Então, os nossos, assim, a gente não abre mão. Vai a família. De Filipinho a Heitor. Filipinho tem 3 anos de idade, mas ele vai. E é bem mais difícil, né? Porque ele não fica quieto. Não fica. Ele anda a igreja toda, mas ele cresceu lá, né? Assim, Filipinho, ele já tem outra pegada diferente dos meninos. Os meninos, eles se tornaram cristãos. Tiveram que ser implantados, né? Foi. Já Filipinho, não. Ele cresceu na igreja. Ele era de braço quando já ia para a igreja. Então, ele se sente em casa. É diferente. Ele faz... Hoje é dia de quê? Ele faz de ir para a igreja do amor. Então, ele sabe. Que né? lindo. Já Miguel e Heitor, se você disser, hoje vai para a igreja, ele vai dizer, hoje tem igreja, porque ele não vai querer ir. Vai sempre tentando dizer Vai que sempre apelar que tentar. hoje não Mas não eles vá, vão né? para os Daniel diz que encontros. eu tô com sono, tô muito cansada. Eu digo, tá no mas videogame, mas você vai. mas eles fazem os encontros de adolescentes, eles fazem, né, amor? A gente coloca para fazer Tem célula tudo. também. Foram para Tiago Brunet, fizeram uns 3 dias lá, como a Eu gente vi, fez. tá. E assim, legendários, quando tiver a idade, eles vão. E tem que fazer, tem que seguir. Então, pessoal, é muito importante a gente falar isso, tá?
teve menos de 18 anos, ainda está morando no meu teto. São minhas regras. Então, assim, veja, não, meu menino tem 13 anos, ele... veja, não, uma criança com 13 anos, com 14, com 15, até com 18 anos de idade, não tem sabedoria para entender o que é certo e errado. O papel dos pais é dar o exemplo. É levar, é colocar, é dizer, mostrar o que é certo, mostrar o que é errado. Porque, veja, a gente está aqui para isso. Sim. Então, a pergunta, sendo bem objetivo, é para obrigar para a igreja. Obrigar mesmo. Sim. A gente obriga e tem um tempo, tá? A gente diz assim, começou a tocar, para de mexer no celular. Mas, mãe, ele nem começou a falar ainda a história. Ele diz, é certo, mas começou a cantar. Começou a cantar, já estamos louvando. Isso. Aí tem que guardar o celular e ficar... vai ficar com cara de emburrado, vai ficar. Mas tem que, no mínimo, estar prestando atenção no que está acontecendo ali. Então, isso a gente já faz isso. Última pergunta para finalizar, que eu sei que meu tempo está acabando ali, né? Eu sou a pessoa que nunca acabo no tempo. Essa aqui eu quero aprender. Tá. Como eu faço para escutar o Senhor? Responda. Essa responde. Ele ama Ele chega responder foi essa pergunta. empolgado. Ele Eu ama estou com responder muita essa vontade de pergunta. responder. Se tivesse 10 aqui, ele... Não, é só Ele eu. ama aqui. responder Posso essa responder? pergunta. Posso responder? Você tem a Bíblia em casa? Tenho. Pronto. É só ler. Veja, às vezes é muito legal, né? Antigamente eu ficava falando assim, poxa, tem pessoas que escutam o Espírito Santo, né? Aí tem uma coisa bem interessante. Tem uma charge que eu achei bem legal, que aparece assim, né? Uma pessoa andando, diz, pai, fala comigo, pai, Senhor, eu quero falar com o Senhor, fala comigo. Aí desce uma mão do céu assim, aí dá uma Bíblia para ele. A palavra de Deus está ali. Para quem não está lendo a Bíblia, aí eu falo para você, tá? Que está aqui escutando a gente. Faça feito eu. Começa com Provérbios. Felipe, como assim? Vamos lá. Qual é o dia de hoje? Tô lá no dia 15, tô no dia 14, né? Abre Provérbios 14 e lê Provérbios 14. Felipe, é pouco, sabe? É uma leitura de Provérbios que não vai durar 2 minutos. Então começa a fazer. Começa a ler Provérbios. Pega uma Bíblia e pega um marca-texto. Naquele dia ali, vamos lá, o dia 14, você vai lá, poxa, li, eita, esse versículo 3 aqui, poxa, tocou no meu coração. Risca ele. Você riscou ele, você vai lá, você vai marcar ele e vai começar a pensar e a meditar na palavra. O que é meditar na palavra? Você vai ler aquele versículo e vai começar a pensar nele na tua vida. Poxa, o que é que isso aqui é na minha vida? Como é que é isso aqui no meu dia a dia? Normalmente ele vai marcar por quê? Porque é uma situação que você passou, é uma situação que você está passando naquele momento e você vai começar a meditar. Quando você começar a ter essa facilidade, né? esse entrosamento com a Bíblia, aí o que é que eu indico? Vai lá para o Novo Testamento, começa com João, depois você vai para Mateus, para Marcos, mas começa a ler a Bíblia e, olha, ele vai falar contigo. Agora, tem que ter intimidade. Né? A gente sempre fica brincando, né? Vocês que são pais, vocês sabem. Se você estiver no meio de uma festa de criança e teu menino gritar, mãe, tu vai saber que é ele, não vai? Eu vou. Ponto. Como é que eu vou escutar a voz de Deus se eu não estou procurando Ele? Se eu não estou lendo? Como é que tu vai identificar? Ele já pode ter falado com você diversas vezes, mas você simplesmente não conheceu. Por quê? Porque não está com intimidade com Ele. E outra, quando a gente fala, a Bíblia é o ponto-chave, né? Mas quando a gente fala intimidade mesmo, e quando Deus diz, quando a gente fala, te tranca no teu quarto, quando você está conversando com uma amiga, quando eu estou conversando com o Felipe, mesmo assim, a gente conversa às vezes, entra a noite adentro, eu e o Felipe conversando, deitado na cama, né? E qual é o momento que tu para falar com Deus? Tem um amigo nosso que ele tem um estudo, né? Que ele passou para a gente, ele fez, Tati, a gente lendo a Bíblia 1 hora por dia, 4% do nosso dia é o que a gente dedica a Deus. Se você lê a Bíblia 1 hora por dia. Sim. A hora que Deus mais fala comigo, sabe onde é? No meu carro. Porque de manhã, quando eu entro no meu carro, não tem a zoada dos meninos, não tem absolutamente nada. E eu vou, Deus, vai acontecer isso. Um dia eu cheguei, Deus me prometeu algo dentro do carro. Eu escuto. Aí eu disse assim, oxe, como é que eu vou conseguir isso? É impossível. Só se for o Senhor mesmo. É o Senhor que está falando. Me confirme isso. Porque se for o Senhor que está falando, me confirme. Quando eu entro no salão, o Ili, que é do Instituto de Identidade. Eu, amiga, não sei o quê, ela disse, amiga, tem uma história para te contar.
Eu comprei algo assim, assim, assado. Consegui 2 financiamentos, que é impossível. A minha contadora disse que é impossível isso aqui. Aí eu disse... Aí daqui a pouco ela disse... E eu nem fui comprar isso. Quem foi o tenente da igreja e a pessoa foi e colocou meu nome. Ele, que é o tenente, não passou e eu, que não tenho a renda que ele tem, passei. Amiga, Deus faz o impossível. Do nada, essa mulher disse a conversa a mim. Aí eu entendi. Porque muitas vezes Deus está respondendo, mas você não tem tá a intimidade sabendo com Ele para ouvir. E é Muitas importante... vezes a gente está rejeitando a própria palavra, né? O A tempo própria todo. palavra. Não tá entendendo, Ele né? falou o tempo todo aqui. Porque eu faço isso e dá certo. Porque eu faço isso e dá certo. Ele, com certeza, ele está ouvindo aqui o Espírito Santo falando, só que a intimidade Ele não tem. em relação a ele é pouca, mas ele obedece. Ele obedece. Visualmente, né? Eu sou visagista emocional. Quando a gente olha para Flávio, essa parte do terço inferior dele é muito grande. Então, ele é uma pessoa que decide fazer. Ele vai atrás e decide. Só que ele tem um direcionamento, é do Espírito Santo. Sim. Quando você tem intimidade, naquele dia que você levantou a mão, eu não ia em você. Porque eu eu ia lá para trás na igreja, eu estava sentada na frente. E eu olhei para minha cliente, que estava na minha frente. E quando eu olhei, ele disse, não é para ela. Você vai lá na minha filha Marcela, você não vai precisar dizer nada. Só chame o nome dela. E é sobre isso. É a intimidade. Tati, eu não consigo ler a Bíblia. Então, começa a conversar com ele. Porque depois ele vai direcionar a Bíblia. E assim por diante. Uau, gente! Quero agradecer de verdade vocês aqui. Quero muito participar. Eu já Quero chamei. ir para a célula de vocês. É toda segunda, né? Toda segunda. Vou parar de dar desculpa É. e começar a ir, porque Assim eu quero... como você, na segunda, fecha o seu estabelecimento para fazer o que Deus lhe pediu para fazer, tire um tempo para aprender. Agora. Preciso. Dá Eu tempo. tinha muito receio de ir, vocês me perguntar alguma coisa e eu não saber. Não, lá Aí eu vou dizer, pergunta. oxi, Não, é o questionário, é escrito na brincadeira. mas de verdade eu quero agradecer É um vocês levantamento. dois. Eu sempre converso com o Flávio sobre vocês e o quanto vocês têm me ensinado, né, sobre a fé. Já vou chorar de novo, porque eu sou uma trouxa. O quanto vocês dois têm me ensinado sobre a fé. Tati, que eu tenho mais contato. Mas analisando o teu Instagram essa semana, que eu tava bisculhando pelo de Flávio, a gente consegue ver nitidamente o quanto vocês dois são entrosados com o Senhor, o quanto vocês têm conhecimento sobre o que vocês falam. Pelos stories eu vejo lá você estudando com seus filhos. E eu digo, é isso que eu quero pra minha vida. Por isso que eu quero andar com vocês, cara. Pode Me chama andar. pra andar com vocês, Vamos por junto. favor. Vamos Pra lá. gente andar Até junto. Jesus voltar. E deixa eu só Isso explicar aí. esse choro que você sempre tem. Eu também tenho esse choro, tá? Mas cada vez que você afunda mais, você vai entendendo o porquê do choro. Esse choro, você é muito cheio do Espírito Santo. Muito. Então, transborda. Transborda. E a gente, muitas vezes, não consegue lidar com isso. E finaliza no choro. É sempre no choro. Mas eu ainda choro muito também, tá? Porque é impossível a gente não sentir a presença dele e não chorar. Só que você é muito cheia e sai transbordando. E depois, quando você começar a transbordar da forma certa, esse choro vai se dissipar um pouquinho, né? Quanto mais intimidade, mais força. Quanto mais intimidade, mais força. Uau. Eu queria fazer uma coisa. Vamos, pode Encerrar fazer. aqui. Vamos fazer uma oração para encerrar? Vamos! Ai, que lindo, gente! Era pra Vamos gente lá? ter começado com uma Mas oração. vamos lá, vamos encerrar pelo menos com a oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de estarmos aqui, Pai, para falar de Ti, para falar da Tua palavra. Senhor, abençoe esse casal maravilhoso, Senhor. Marcela, Flávia, abençoe esse podcast, Senhor, que o Senhor possa, Pai, fazer com que esse podcast siga, Pai, e alcance milhares de pessoas, Senhor. Pai, que o Senhor possa tirar, Pai, as vendas, tirar as escamas dos olhos, Senhor, que o Senhor possa, Pai, abrir os ouvidos para chegar no coração, Senhor. Que essas palavras aqui sejam como sementes que chegam em terra fértil, Senhor. Que os empreendedores que estão aqui nos escutando, Senhor, eles possam ter fé e saber que professar fé também é um ato de coragem, que é um ato ético, que parte com a Bíblia e com a palavra do Senhor a gente também pode prosperar e muito como empreendedores. E é assim que a gente te pede hoje. Amém, amém e amém. É